Olá, boa noite. Bem-vindo neste podcast número 2 do Clube do Livro. É um pequeno episódio a solo em que vou falar do livro Heroínas da Liberdade brevemente. Depois farei um podcast ou vídeo mais a fundo para discutir o livro. Este livro aqui tem que ser lido utilizando como referência o artigo do Olavo de Carvalho, Precauções antes da leitura. Por quê? Porque é um livro que vai um pouco à contramão da corrente intelectual e da cultura angolana que vê Jonas Savimbi como um herói. E é escrita por Florbela Catarina Malaquias, né? Que esteve muito tempo nas bases da UNITA e que depois passou para a Rádio Nacional. O primeiro problema que as pessoas podem ter com o livro é o seguinte: a primeira coisa que as pessoas vão pensar é que o livro é uma encomenda para sujar a imagem da UNITA, a imagem do Savimbi. Porém, e se as coisas que aqui forem são verdades, que estiverem no livro são verdades, porém a vontade das pessoas, né, se livrarem do MPLA é tanto que podem acreditar em um Savimbi que não existe. Isto é algo muito mais perigoso, porque significa que as pessoas preferem se mentir a si mesmo do que ver a verdade. Pessoalmente, ainda não tive tempo de fazer a pesquisa necessária para saber se o livro é verdadeiro em sua história ou se é mentira. Há coisas muito simples que podem ser feitas para chegar a alguma conclusão. Primeiro, tem que se talvez entrevistar o pessoal da UNITA para tentar saber se as pessoas que foram alegadamente mortas por Savimbi, segundo este livro, estão vivas, e se estão mortas, em que circunstâncias morreram. Se eles não conseguem explicar, né, e trazer alguma certidão de óbito que não diga, ou testemunhas, né, que apontam para uma morte natural ou morte em combate, então as atrocidades que estão cá no livro são provavelmente verdades. Caso trouxerem testemunhas ou mesmo as pessoas vivas, então, claro, trata-se de uma obra encomendada. Por que isso é importante? Por causa do papel muito grande que se dá à UNITA como alternância democrática face ao MPLA. Então, eles devem ser muito, até um certo ponto, muito mais investigados, né? Porque é a alternativa a quem se quer entregar o destino do país, possivelmente. Bom, quais são as alegações dona Florbela Malaquias? Okay? Primeiro, ela explica que as pessoas fugiram das cidades para as matas, levado por um espírito revolucionário e uma certa utopia juvenil. Porém, a caminho da Jamba, que ainda não existia, né? Já havia os maus hábitos já estavam a se revelar, porque os chefes, né, os oficiais da UNITA, alegadamente criavam grupos de meninas, harems de meninas para si, que eram mais protegidas, né, do que as bagagens, eram colocadas na frente da coluna e elas não poderiam ficar para trás. Eram protegidas e serviam, digamos, de escravas sexuais para os oficiais. E que para o próprio Savimbi também tinha um grupo de meninas só para ele. Bom, isso é verdade, isso é mentira. Eu não sei, essa é a alegação feita. O que se pode fazer é tentar procurar mais vítimas, né? E trazer à tona seus testemunhos. A questão aqui não é de boicotar ou sabotar os esforços da UNITA em prol da alternância democrática, mas de primar pela verdade. Por quê? Porque se alguém fez isso com mulheres e você o colocar ou dar no poder, ele fará o mesmo com dinheiro, talvez bilhões de dólares. Até porque os maus hábitos que são atribuídos ao MPLA, alegadamente, começaram muito antes do MPLA chegar ao poder. Então não se trata de uma questão de boicotar, mas de uma questão que às vezes as pessoas não roubam, não porque são honestas, mas porque não tiveram a oportunidade de o fazer. Por isso, quando são ainda cunangas, todos os seus comportamentos devem ser estudados e podem servir de pista para o que serão quando terão poder ou dinheiro. Bom, a primeira alegação é que a UNITA criava harems para as mulheres, harems de mulheres para os seus oficiais, e que essa prática continuou até que foi criada finalmente a Jamba, desculpa, a Jamba não,
a base da UNITA no Cunene, aí no fim do mundo, entre a fronteira da Zâmbia e da Namíbia. Bom, para mim esta foi a parte mais interessante do livro, porque dá uma ideia de como é que era a organização militar e econômica e social e humana da UNITA, né? A divisão em bairros, os bairros tinham cada um a sua função, dependendo das pessoas que lá viviam. Por exemplo, o bairro hospitalar, o bairro dos militares e assim por diante. Acho que essa é a parte mais interessante do livro, para tentar perceber a UNITA como organização militar e política. Outra parte muito importante do livro, e a ligação mais forte, é a questão dos comícios e das queimadas das bruxas que eram cometidas nos comícios. Isto é muito importante porque é o seguinte: sim, Savimbi já morreu e por isso já não vai poder queimar outras bruxas. Não desconvém, é verdade. Porém, as pessoas, os seus cúmplices, que naquela altura o ajudaram alegadamente, né? Essas mesmas pessoas, você não pode cometer tais atos de atrocidade e sair daí ileso. Não. O mesmo reflexo totalitário que te levou a fazer aquilo em nome do chefe fica gravado em tua alma. Se amanhã vocês estiverem diante de uma oportunidade de fazer o mesmo em teu nome próprio, será muito mais fácil. Pode não ser queimar bruxas, mas pode ser matar oponentes e coisas parecidas. Então, o facto de que esses crimes não foram julgados e nem sequer investigados, tirando este livro aqui, é algo um pouco grave. É um pouco grave. Entende-se que o MPLA queira ir primeiro por uma política de perdão, né? E por isso não. E depois, se investigasse isso muito, seria acusado de perseguição, não é isso? Então, por isso que este assunto fica assim, sem ser resolvido. Porém, pelo bem da democracia, a democracia não pode existir sem a honestidade e a verdade. Porque você não pode alternar o poder com alguém, com uma pessoa na qual você não confia. Bom, a questão das queimadas, né, as alegações são fortes. Mulheres eram queimadas vivas, em parte por não aceitar os avanços sexuais do Savimbi, ou porque o Savimbi se cansava delas, ou porque o Savimbi queria, digamos, distrair as pessoas diante dos revés militares e políticos que sofria. Então as bruxas eram como que o bode expiatório para explicar as vicissitudes da UNITA. Né? Bom, um dos grandes indícios que me traz a pulga à orelha que esse livro seja uma obra de propaganda para sujar a imagem da UNITA são alguns trechos que tentam demasiadamente ligar a UNITA aos sul-africanos e aos americanos e o fazem de uma maneira totalmente caricatural. Que é o seguinte, tem uma passagem que fala do material que a UNITA recebeu do exército sul-africano, do governo sul-africano. E aí fala-se de tendas nas quais estava escrito WW2, ou seja, Segunda Guerra Mundial em inglês, né? World War II. Isto para dar a impressão ao leitor angolano que isto era material mais americano que mais americano que o Donald Trump, e que isso é uma prova. Né? O problema é o seguinte: o material americano para a Segunda Guerra Mundial nunca tinha escrito sobre o material a sigla WW2. Estava escrito a sigla GI, né? GI, que significa Government Issue, ou material fornecido pelo governo. Então, isto para mim mostra que pode haver uma questão propagandística no livro, porém não deixa de ser um livro muito importante para perceber uma facção que pode ser a alternância democrática em Angola, talvez no futuro, ou talvez, se não totalmente, mas em questões de autarquias. E os seus hábitos da guerrilha podem parecer que são atos que foram cometidos há muito tempo. Porém, eu pergunto aos ouvintes, né? Quantas pessoas que estavam envolvidas nesta fase da guerrilha da UNITA ainda estão em vida? Quantos deles ainda têm cargos de decisões? E quantos deles ainda têm influência cultural e política sobre a organização? Então, sendo este um partido que pode ser a alternância, então os seus atos, o seu passado tem que ser estudado. E para isso, o livro da Dona Flor Bela
é muito importante. E é um dos poucos livros que eu vi que tem realmente alma. É mesmo ela que está a falar. Tirando algumas passagens que são um pouco forçadas, mas é mesmo ela que está a falar e é mesmo ela que quer contar uma história que é muito importante. Ela não tenta fingir um tom acadêmico forçado. É mesmo ela que está a falar. E eu gostaria muito de poder fazer algumas perguntas para ela, para tentar saber um pouco o que é que levou ela a escrever esse livro muito importante. Se vocês puderem comprar, eu recomendo que todos compram. O livro está disponível na Livraria Paulinas em Luanda. Nas outras províncias não sei. Porém, está disponível em Luanda. Se precisarem de ajuda para comprar e mandarem pela Macom, posso tentar fazer isso por vocês. Bom, um abraço. Muito obrigado por ouvir esse breve podcast. Boa noite a todos. Esse foi um podcast do Clube do Livro, número 3.